Primeiro e o segundo. Segundo Timóteo 1 e 2. Fala assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Tu, pois, filho meu, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Pai, é isso que nós te pedimos nessa noite, ó Deus. O Senhor nos fortifica, ó Pai, na tua graça. Seja cada um de nós aqui nessa noite. E que tudo que for falado aqui, ó Deus, não parta de coração humano, ó Deus, mas seja a palavra do Senhor nessa noite para todos nós. Que o Senhor nos encontre, ó Deus. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa palavra que eu quero trazer hoje para vocês, ela veio de uma experiência pessoal que eu tive. Não vou falar nada de mim, né? Vai ser só na palavra do Senhor, mas foi algo que eu vivi na terça retrasada, sem ser dessa que passou, a de trás. Eu estava programando minha viagem para segunda, não saí na terça, estava programando para um horário, não consegui sair no horário, perdi o horário, e tinha marcado com o cliente, acabei saindo mais rápido, liguei para ele, falei que eu ia dar uma atrasada, só que as estradas estavam arrumando, né? E aí eu perdi mais tempo ainda, né? E fiquei com um tempo perdido bem grande. Mas atendi o cliente, achei que ia ser de uma forma, foi de outra, mas mesmo assim, vendi. Eu acabei de atender ele tarde, já era mais tarde. E eu ia para uma cidade próxima, né? É uma região que eu estou fazendo nova, quem fazia era o Maná antigamente. E aí eu liguei para ele para ver a respeito de hotel, nunca tinha ficado por lá. Ele falou, ó, hotel na região que você está em Jaú, se achar, vai achar e caro, né? Ele falou, mas tenta achar por aí, vê se você acha. Falou a cidade, eu liguei, não achei, e acabei ficando na cidade que eu estava mesmo. E na viagem eu já estava com uma dor muito forte na minha cervical. Estou com um problema na cervical, e eu já estava com dor, né? E aí eu fui para o hotel e sabe quando aquele dia parece que é melhor você não ter levantado, não ter acordado? Acho que todos passam por isso, né? Só que, em vez de eu estar buscando a palavra de Deus naquele momento, eu comecei a fazer uma retrospectiva de todos esses anos, mais ou menos de 8 anos para cá. E eu fui fazendo, feito, Senhor, mas o que está acontecendo? Cada ano parece um negócio diferente, né? Primeiro eu estava bem gordão, né? Quem lembra de mim alguns anos atrás, né? E isso foi ocasionando algumas coisas. Eu tive uma hérnia que me limitava muito, que eu sofria muito com essa hérnia. Devido ao peso veio pressão alta. Devido ao peso veio triglicerídeos ou triglicérides, né? Cada um fala de um jeito, né? E aí talvez foi o grande problema, porque eu fui em Barretos para tratar e eu fiz as medições, os exames, né? E deu 1.200. Para quem sabe do que eu estou falando, o máximo que pode ter é até 200. Né? E o médico foi na lata comigo. Ele falou assim, ó, você está querendo morrer. Do jeito que está aí, né, porque é uma gordura que ela pode... Assim, ó, você pode infartar a qualquer momento. Em vez disso ter sido tratamento para mim, foi pior. Porque eu vim embora com a ideia que eu poderia, de fato, infartar a qualquer momento. Qualquer hora eu poderia infartar. Isso foi gerando um pânico no meu coração. E aí eu desenvolvi essa síndrome do pânico. E fiquei quase 3 anos. Né? Quem já passou por depressão, por pânico, sabe o que eu estou falando. Mas depois disso, Deus foi muito bom, eu busquei a presença dele, tentei com medicamento. Não que medicamento não dá certo, quem tem, continue tratando. Mas meu assunto foi diretamente com Deus, e Deus me tratou, e depois veio uma dor no ciático no outro ano. Isso que eu estou falando para vocês é ano a ano. E para quem trabalha com vendas dentro do carro, doer o ciático é para acabar.
Depois desse ciático veio o falecimento do meu pai, depois do falecimento do meu pai, no outro ano veio o câncer da pole, depois veio a morte da minha mãe, e aí devido a uma glândula que eu estava, esqueci o nome, na paratireoide, isso afetou meus ossos, eu estava com pouquíssimo cálcio no corpo, eu não sabia, estava tendo uns reflexos, mas não tinha ido ver, né? E aí eu estou com o diagnóstico de osteoporose. E agora ele veio para mim a cervical. E aí eu fui fazendo essa análise à noite. Eu falei, Deus, como assim? O que está acontecendo? Isso foi me angustiando, eu fui ficando triste, cabisbaixo, e quem fica sozinho no hotel sabe como que é. E aí eu passei no meu questionamento com o Senhor. Eu falei, Deus, por que está acontecendo essas coisas? Né? E com isso eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, não, são muitos anos. Né? Parece que eu precisava de uma folga, parece que eu precisava de uma trégua. Só que a única coisa que vinha no meu coração naquele momento era esse versículo de 2 Timóteo. Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E eu estava com outra palavra preparada aqui para essa noite. Eu queria pregar em Apocalipse 3, para a igreja de Laodiceia, só que o pastor pregou domingo passado aqui. E quando ele deu o desafio para nós, para a gente ler o livro de Timóteo, né, os dois livros de Timóteo e de Tito, na hora que ele falou, veio a confirmação daquilo que Deus queria para mim e também talvez queria para você nessa noite. E aquele versículo ficou, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aí eu abri o celular e fui ler um pouco do texto. E li esses dois textos. Eu nem sabia onde estava, eu lembrava do versículo. Eu não sou bom de memória de endereço. Né? Eu não sou igual o Jeromim, que vai falando um atrás do outro. Eu sabia que tinha, não sabia onde estava. Eu pesquisei e li o 1 e o 2. E vi essas duas orientações que a gente vai ter nessa noite. Né? Duas orientações que têm que ser observadas por nós, que foi observada por mim naquela noite. Né? Crentes que muitas vezes estão fracos. Talvez fracos pela tristeza, pela perda, pelo desânimo, talvez alguma derrota, alguma dor, porque foi acometido de alguma angústia, alguma doença que chegou, os negócios talvez que não vão bem, talvez um filho que está perdido, talvez um filho que está tão longe. Porque aí eu comecei a pensar até na Júlia, que estava longe, e eu já entreguei aqui, que eu acho que ela não volta mais. Né? Não vou entregar de novo, porque aquele dia eu levei o puxão de orelha, mas não volta mesmo. Né? Talvez um casamento que não vai bem, fracos por essas coisas. E isso causa uma tremenda tristeza no nosso coração. E o que vem no nosso coração talvez é um vale escuro, enfrentando trevas no coração, na alma. E aí você sente medo, vazio, parece que a gente fica órfãos, né, trilhando. E quando a gente olha ao redor, quando a gente começa nesses pensamentos, parece que as nuvens Tá dando muita interferência hoje. Agora está certo?
E talvez isso tenha causado muita tristeza no seu coração. Era isso que eu estava vivendo há 2 semanas atrás, uma terça-feira retrasada. Era isso que eu tinha vivido há alguns tempos atrás, quando veio a síndrome do pânico, né? E esse sentimento quis me pegar novamente e esse versículo ficou pulsando no meu coração. E quando a gente lê esses versículos aqui, que a gente leu de Timóteo, a gente vai ver que ele tem algo a dizer para nós, para esses que talvez estão enfraquecidos por causa da tristeza. Esses versículos estão diretamente relacionados às pessoas que estão tristes, desanimadas, fracas, talvez por causa de uma angústia, de uma tristeza, de uma dor, talvez de incertezas que está no seu coração, talvez de pressões, porque Timóteo, ele estava enfrentando isso tudo. Quando você vai ler o livro de Timóteo, você vê que ele estava enfrentando isso, ele estava angustiado. O mentor dele, Paulo, estava preso, prestes para ser executado. Ele estava angustiado por causa das pressões, das perseguições que os cristãos estavam enfrentando naquela época. E Paulo já tinha avisado ele, que todo aquele que quisesse viver piedosamente ia ser perseguido. Timóteo estava enfrentando muitas tristezas, porque ele sabia que Paulo ia ser executado talvez alguns meses depois. Então ele já estava sofrendo com a perda, estava sofrendo com incertezas, porque Paulo estava passando agora o bastão para ele, passando para Timóteo. Mas Timóteo era jovem demais, tímido demais. E o coração dele triste por causa dessas incertezas, também por dor. Timóteo, ele tinha problemas de saúde. A gente vai ver Paulo recomendando algumas coisas para ele. Então, nessa carta, Timóteo estava prestes a perder o seu professor. Essa é a segunda carta de Paulo para Timóteo. E foi a última carta que Timóteo ele escreve. A Bíblia vai falar que ele estava numa prisão, e não era uma prisão qualquer. Era uma masmorra, escavada na pedra, lugar sem janelas, sem nenhuma limpeza, lugar úmido, escuro, onde existiam restos de pessoas ali, de prisioneiros que tinham passado por ali. O esgoto da cidade passava por ali, cheirava mal. Era isso que Paulo estava passando. E dentro de pouco tempo, talvez seria decapitado, conforme era a tradição cristã daquela época. E Timóteo sabia disso. Timóteo estava se sentindo órfão. Ele estava se sentindo órfão em relação ao seu professor, ao seu pastor, ao seu companheiro, aquele que ele andou durante a sua vida. Ele estava muito triste, vivendo esse luto antecipado, essa tristeza e essa angústia. Certamente ele sabia o que Paulo passava naquela prisão. Como ele estava sofrendo naquela prisão. Numa angústia terrível, naquele cárcere, conhecido em Roma como a prisão Mamertina. Depois você dá um Google e procura aí, prisão Mamertina, e você vai ver qual lugar terrível que era passar lá dentro. E Paulo, ele ia morrer logo. E nessa segunda carta que a gente leu, no capítulo 4, versos 6 a 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo já sabia que ele ia morrer ali. E aí segue, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo sabia que ia morrer. Timóteo talvez sabia que também isso ia acontecer em breve. Por isso, todas as dores, angústias, dor, incerteza, pressão, desânimo. Por isso, da tristeza de Paulo. E talvez era isso que eu estava passando naquela noite. De tristeza, incerteza, dor, angustiado. Como você chegou aqui nessa noite? Como está o seu coração nessa noite? Talvez você chegou assim, aqui também. Por isso a recomendação de Paulo a Timóteo, para mim e para você nessa noite, é: filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E eu comecei a entender mais um pouquinho esse texto. Porque quando você vai entender esse texto, fazer a exegese desse texto,
Muitas vezes a gente acha que esse versículo está relacionado só à questão de enfrentar o ministério. Enfrentar o ministério com força, seguir o ministério do que aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Eu nunca tinha visto esse versículo antes numa outra dimensão. Eu achava que ele servia apenas para o ministério. Mas quando a gente começa a ver esse ambiente que Timóteo estava passando, a gente começa a ver o coração dele, a mente dele, a gente começa a perceber que o fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus não é apenas para o ministério. O fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus é um fortificante para enfrentar o luto, a angústia, as pressões, as incertezas, as depressões. E esse tipo de doença ele gera uma enorme tristeza. De modo que você está triste, você precisa se fortificar nessa graça. Timóteo, eu estou preso nessa masmorra. Eu sei que isso significa para você, o quanto isso é difícil para você, mas fortifica-te na graça. Timóteo, eu vou morrer em breve, eu sei que eu vou ser derramado em breve como oferta. Eu combati o bom combate, mas eu vou partir em breve. E eu sei que talvez isso deixe você triste, angustiado, abatido, pressionado, mas lembre-se dessa orientação. Fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. E essa é a orientação para nós, nessa noite, que estamos com esse coração tristes, angustiados, abatidos, pressionados, talvez cheios de incertezas da vida, talvez pelo luto, pela dor, por ver entes queridos longe de Deus. Essa é a orientação para todos aqueles nessa noite que estão passando por lutas e muitas vezes não encontra força para enfrentar. Muitas vezes a gente não acha força no meio das lutas, que estão com medo e não sabe muitas vezes como precisa prosseguir na vida. Mas a pergunta que vem diante disso, desse fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, como que eu obedeço esse conceito? O que eu vou fazer com isso? E quando a gente olha para o texto de Paulo, a gente não encontra nenhuma dica de como a gente vai se fortificar na graça. Então, como que eu vou fazer isso na prática? Sendo que depois o texto não mostra. Porque na teoria é lindo demais. Fortifique-se na graça. Amanhã é segunda-feira. E a gente precisa fazer algo com o que a gente está entendendo aqui, do que a gente está aprendendo aqui nessa noite. Como me fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. E a gente precisa aprender com o livro de Timóteo. Porque se a gente não se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, a gente corre o sério risco de cair. Cair doutrinariamente, cair da verdade, quando a gente está passando por esses períodos, cair da sã doutrina, abandonar a nossa fé. Se a gente não se fortalecer nesses momentos de angústias, nesses momentos de tristezas, esse texto de 2 Timóteo, que nós lemos aqui, ele vai falar isso para nós. Ele está em contraste com o capítulo 1, verso 15 a 18. Se puder abrir aí, capítulo 1, verso 15 a 18. Olha só o que está acontecendo com outras pessoas que estavam passando por esse mesmo momento de perda do apóstolo Paulo. Ele diz no verso 15: você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígilo e Hermógenes. Eles não se fortaleceram. Fígilo e Hermógenes não se fortaleceram. E na hora da prova, eles abandonaram a fé. É o que Paulo está falando, que os dois abandonaram. Só que o verso 16 segue, ele fala assim, conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Paulo agora está mostrando dois modelos aqui para nós. Ele vai mostrar a Fígilo e Hermógenes que na hora da prova, na hora do desespero, na hora da dor, abandonaram tudo. Quando eles passaram pelas provas, eles abandonaram. Só que ele mostra o Onesíforo, que permanece firme na hora do desespero, na hora da dor e na hora da perda. E ele fala para nós nessa noite assim, olha esses dois modelos.
Por isso, Timóteo, fortifique-se. Porque se você não se fortificar, você vai agir como Fígelos e Hermógenes. Se você não se fortificar, você não vai ser um Onesíforo, que enfrenta dificuldade corajosamente, a Bíblia fala. Ele dá apoio ao Evangelho, dá apoio à verdade, e ele dá apoio, e ele se liga aos homens de Deus. Por isso, Timóteo, fortifica-se na graça. E aquela noite eu escutava, por isso, Davi, fortifica-se na graça. Por isso, Edna, fortifique-se na graça. Por isso, Rodrigo, fortifique-se na graça. Por isso, Giovanni, fortifique-se na graça. Por isso, Rodrigo, fortifique-se na graça. Nós temos que saber o que é isso. Nós temos que saber o que é fortificar na graça em Cristo Jesus. Porque se a gente não souber o que é isso, e não fazer isso, nós corremos o risco de, na tristeza, na crise, na prova, a gente se tornar Fígelo e Hermógenes. Nós precisamos aprender a nos fortalecer. É isso que Paulo vai nos ensinar em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que fortalece. Eu tenho que aprender a me fortalecer na graça. Porque se eu aprender a me fortalecer nessa graça, eu vou enfrentar qualquer situação. Eu vou passar por mais umas hérnias, por mais umas cervicais, por mais umas colunas, e deixa vir. Porque se eu aprender a me fortificar, eu vou conseguir passar por isso. Paulo fala isso para nós. Eu aprendi a passar por qualquer situação. Eu sei estar aquecido, com frio, eu sei passar fome, eu sei passar fartura. Eu aprendi a enfrentar tudo. Eu aprendi a enfrentar masmorras, prisões, açoites, privações, cansaço, sofrimento, injustiças, ataques, tudo. Eu sei passar por tudo e assim permanecer firme. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Mas como que é isso? Até então ali eu já tinha entendido que eu precisava me fortalecer. Mas como eu faço isso? E a oração era, Deus, me ajude. Me ensine. Eu preciso aprender a me fortalecer. Porque se eu me fortalecer, eu vou permanecer firme quando tudo isso vir a desabar. Se eu aprender a me fortalecer, eu não vou desviar quando os problemas vierem. Quantas pessoas, queridos, quantas pessoas. Eu estava conversando com a Poliana, quantas pessoas já passaram por aqui? Mas na hora do aperto, na hora da angústia, na hora da dor, abandonaram a fé. Talvez não tenha fé porque perdeu um ente querido, porque veio um problema, uma perda, uma doença, uma aflição, passaram por lutas. E diante disso você perde a confiança e a esperança em Deus. Porque a dor, a tristeza, muitas vezes vai nos minando. Então, se eu não me fortalecer nessa graça que há em Cristo Jesus, eu ficava com isso na cabeça. Eu vou ser igual a esses dois, do nome bem bonito, Fígelo e Hermógenes. Eu vou me parecer com eles. Eu nunca vou ser um Onesíforo, que aprende a viver também em qualquer situação, ainda colabora com o Evangelho. Se eu não me fortalecer nessa graça, eu não vou aprender com o apóstolo Paulo, que aprendeu a passar por toda e qualquer situação. Tudo vai me derrubar e eu poderei não continuar. Mas talvez a grande pergunta dessa noite é essa: como que eu faço isso? Como que eu me fortaleço na graça que há em Cristo Jesus? A Bíblia vai falar que tem um outro Timóteo na Bíblia. Sabia que existe um outro Timóteo na palavra de Deus? E aí Deus foi me orientando em cima disso. Sabe quem é esse outro Timóteo? Um que perdeu o seu mentor, aquele que perdeu o seu líder, ele estava de luto, ele estava sem saber o que fazer. A Bíblia fala que ele estava pressionado, pois não era só atravessar um rio, ele tinha que liderar agora as batalhas, ele tinha que vencer as guerras da vida. O outro Timóteo da Bíblia que Deus colocou no meu coração, ele se chamava Josué. Josué era o segundo Timóteo, é o Timóteo do Antigo Testamento. Josué talvez era o Timóteo, que o Timóteo lia
no Antigo Testamento. E quando Moisés, o Paulo de José morreu, a Bíblia vai falar que o Senhor se aproxima agora de Josué. E o que ele fala para Josué? Fortifique-se. 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 3 vezes ele fala para Josué se fortificar na palavra de Deus. Só que diferentemente lá de Timóteo, o Senhor chega em Josué e ele vai falar como se fortificar. E aqui a gente tem um tesouro maravilhoso. Talvez a gente tenha um remédio maravilhoso, um fortificante maravilhoso. Porque o Senhor disse a Josué como ele tinha que se fortificar. O Senhor aproxima de Josué e fala: Moisés, meu servo, é morto. Agora, fortifica-se, dispõe, tenha bom ânimo. É hora de você se fortalecer. Você está de luto, está pressionado, está triste, angustiado, seu coração está chorando, a tristeza toma conta do seu coração? Pois bem, fortifique-se. O Senhor ensina José a se fortificar. A Bíblia não fala que Paulo ensinou, não ficou relatado, escrito, mas talvez ele tenha falado pessoalmente. Mas para Josué ele ensina o que fazer. E Josué escreve para nós nessa noite. E é isso que eu e você precisa aprender nessa noite. Esse é o ensino dessa noite. Esse é o remédio que nós precisamos tomar nessa noite. Esse será o fortificante, não é esse que você pegou na entrada, não. Esse é o fortificante que eu e você precisamos entrar. Para pessoas que estão tristes, pessoas com insegurança, com dor, cansaço, medo, por conta de uma doença que talvez bateu na porta. E quando a gente lê o livro de Josué, a gente vai ver que é um livro fantástico, porque ele vai mostrar que depois que Josué tomou esse remédio, que o próprio Deus deu para ele, mostra o que Josué realizou. Os feitos que ele fez depois que ele toma esse tônico. Então volta comigo agora lá em Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, veja aí, é o Timóteo, do Antigo Testamento, que está de luto, enlutado, está triste. E que segue, que falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Vou só abrir um parênteses aqui, cuidado com esse versículo, tá? Tem muito crente que começa a pôr o pé nas lojas, no shopping, nas casas, e não é isso que o texto está ensinando, não. O texto está ensinando que a gente precisa relembrar, voltar às promessas do que ele fez por nós. Não se esquecer da promessa. Ele segue no verso 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, fortifica-se e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. O que Deus está falando para Josué aqui, lembre-se da promessa que sob juramento eu fiz aos seus antepassados. Eu fiz um juramento, eu prometi, não se esqueça disso, esforça-se, fortifica-se, como? E aqui está o primeiro ingrediente do remédio. Aqui está o primeiro ingrediente de como a gente se fortalecer nessa graça. O primeiro ingrediente desse tônico fortificante é, lembre-se do quê? Das promessas. Nós precisamos lembrar das promessas. Talvez você está falando assim, mas eu não tenho promessa nenhuma de conquistar a cidade nenhuma. Não tenho promessa nenhuma de conquistar a Palestina. Mas nós temos várias promessas que Jesus fez por nós. Que Jesus prometeu para mim, que prometeu para você. Ele prometeu para todo aquele que entrega a sua vida a Ele. E Ele prometeu para os seus discípulos algumas coisas.
E eu quero falar de 3. Ele prometeu bem mais, mas eu quero lembrar de 3 que talvez vai fazer todo sentido para nós aqui nessa noite. Nós precisamos lembrar das promessas. E uma das promessas que ele faz para nós, que Cristo faz para nós, ele promete que ele vai carregar todos os nossos fardos. Mateus 11, 28 a 30 vai falar isso. Ele convida todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a virem a quem? A ele. E ele vai dar o que para esses? Descanso. Ele afirma para nós que seu jugo é suave e que seu fardo é o quê? Leve. Está pesado, querido? Está difícil carregar as pressões? Está difícil carregar o peso, a dor, saudade, né, Denis? Uma saudade, não dá? Não dá, dona Morgana? Está difícil. Ele fala assim, entrega. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Nós precisamos entregar para ele e confiar nele. Se nós nos aproximarmos de Jesus, podemos encontrar alívio e descanso nas dificuldades da nossa vida. Mas nós precisamos ir a ele, descansar nele. Em Jesus há esperança, há alívio. Em Jesus há um fortificante da graça que ele promete para nós. Nosso Senhor Jesus é como um farol na escuridão. As palavras de Jesus são um chamado de refúgio e de paz, que só ele pode dar. Apesar de todos os desafios, sofrimentos, injustiças, dores, saudades, existe um porto seguro em Jesus. Existe uma promessa da graça sobre a nossa vida. Entrega a mim seu fardo. Está pesado? Está difícil? Entrega a mim. Só que tem uma segunda promessa que a gente precisa lembrar nessa noite. Jesus também, além de prometer para nós que ele carregaria o nosso fardo, ele promete o quê? Um consolador. João 14, 16 vai falar assim, ó, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Promessa de Jesus, de um Deus que não mente, que diante das nossas dificuldades, das nossas aflições, das nossas angústias, ele ia deixar um consolador, para te levantar, para te auxiliar, para te encorajar, para te corrigir, para te ensinar, para te convencer, para te santificar, para te capacitar. E o verso 17 vai falar assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem, nem o conhece, mas vós que sois crentes no Senhor, vocês o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Esse é o segundo remédio, meu querido. Um consolador que estaria conosco, consolando o nosso coração, intercedendo por nós, nos encorajando, nos corrigindo, nos guiando. Ele promete carregar o nosso fardo, ele promete um consolador, mas também ele nos promete, em terceiro lugar, uma cidade. Ele promete para nós carregar o nosso fardo, ele promete para nós um consolador, mas também ele nos promete uma cidade. 2 Pedro 3:13 vai falar assim, nós, porém, segundo a sua promessa do Senhor, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Jesus promete carregar os nossos fardos, promete um consolador e promete uma cidade. Davi, fortifique-se. Como, Deus? Lembre-se das minhas promessas. Igreja, está difícil? Lembre-se das promessas do Senhor. Fortifique-se dela. Lembrando as promessas, lembrando que ele vai carregar os nossos fardos, que ele vai enviar um consolador, que ele já enviou, e que no fim a gente tem uma cidade para morar. Fortifica-se. O vale é escuro, a estrada é pedregosa, o dia é cinzento, mas a gente tem que pensar que no final dessa estrada tem uma ponte. E para além dessa ponte, há uma cidade que o nosso Deus nos prometeu. Amém? Existe uma promessa, fortifique-se,
fortifique-se, caminhe com vigor, porque no fim da estrada há uma cidade. Porque Ele está aqui agora, nesse tempo, carregando os nossos fardos. E também tem um Consolador nos ajudando. Lembre-se disso. E você vai encontrar forças. Não vai ser um passeio no shopping que vai me ajudar. Não vai ser um porre, cachaça, igual os incrédulos tomam para achar que vai ajudar. Não é se encher de presente ou outros recursos que o mundo quer para te ajudar, ainda que algum deles surja algum efeito, né? E pode até não ser necessariamente errados, mas não é esse o remédio que implica um fortalecimento na graça. Fortalecimento na graça envolve lembrar que Ele carrega os meus fardos nos momentos mais difíceis, que eu tenho um Consolador prometido e que eu tenho uma cidade, um lugar preparado para mim, que Jesus mesmo preparou. Apocalipse 21, de 1 a 4, vai falar assim: vi novo céu e nova terra. Quando João sobe, né, e é revelado para ele: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu noivo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E o verso 4 é maravilhoso. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prometeu uma cidade. Ele prometeu carregar os nossos fardos. Ele prometeu um Consolador. Lembre-se das promessas. Lembre-se das promessas. Esse é o primeiro ingrediente. A gente vai ver agora o segundo ingrediente. Nós, queridos, temos uma cidade. Nós temos essa cidade. A gente não pode sentar no caminho, ficar chorando no caminho. Temos que lembrar da promessa. Há uma cidade brilhante lá na frente. E nós temos que caminhar e prosseguir. E o Espírito Santo será o nosso Consolador. Só que o texto vai falar de um outro ingrediente. O verso 7 e 8 de 2 Timóteo 2 vai falar assim, ó: tão somente ser forte, fortifica-se, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual que é o segundo ingrediente aqui? Nós precisamos lembrar de meditar na palavra de Deus dia e noite. Lembre-se das minhas promessas, isso vai te fortalecer. Lembre-se de meditar na minha palavra dia e noite. Isso vai te fortalecer. É isso que o Senhor está falando para Josué. Medite nela, não se desvie dela. Faça tudo o que nela está escrito. Então, ele vai falar no final: temos um caminho próspero e bem-sucedido. E é isso que esses versos estão nos ensinando. Então, o segundo remédio é a partir da palavra de Deus, nós somos fortificados. Muitos de nós, meus irmãos, muitos crentes, quando passam por um momento de escuridão, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Muitas vezes abandonar a palavra, se afastar da palavra de Deus, ficar angustiado. Alguns chegam a apostatar da fé, a dizer que não vale mais servir a Deus, diante de tanta prova, de tantas pressões, de tantas dificuldades, de tantas perdas, de tantas doenças, diante de tanto deserto. Se afastam, chutam tudo, se esquecem de tudo, se revoltam. E com isso se tornam mais fracos ainda, porque o remédio, o fortificante é composto por essa realidade: meditar e obedecer à palavra de Deus. Como eu posso enfrentar a tristeza? Como eu posso enfrentar a angústia, a depressão,
a saudade, como eu posso enfrentar essas dores, como eu posso enfrentar todos os revés que a vida dá para nós. O que me dá força, o que me dá vigor espiritual, o que me faz ficar fortalecido na graça de Cristo e me lembrar que haja o que houver, eu preciso meditar na palavra de Deus dia e noite, para falar dela, para obedecer ela e para não desviar dela. Só meditando nessa palavra, só assim eu vou ser fortalecido e só assim eu vou ser bem sucedido no caminho. E o texto de Josué, o Timóteo do Antigo Testamento, não termina aí. Ele vai nos ensinar mais uma coisa, mais um ingrediente desse remédio no verso 9. Vai falar assim: não te mandei eu? Ser forte, fortifica-se. Terceira vez. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O teu Deus é contigo onde quer que andares. Qual que é o terceiro remédio? Qual é a terceira lembrança? Para que a gente não desanime, para que a gente se fortaleça. E a pergunta é: você está sozinho, Josué? Moisés foi embora, as pressões são muitas, as batalhas à frente são muitas, você está triste, você está angustiado. Timóteo, Paulo foi embora, Paulo está morto, você está triste, você está angustiado, perdido, você sofre com a doença, você sofre com a desconfiança. Davi, você está triste, coração apertado, cheio de questionamentos, se sentindo sozinho, talvez nesse quarto de hotel, com dores, pensando tudo que você passou nos últimos anos. E você, meu irmão, minha irmã, como você está se sentindo nessa noite? Você está triste, desesperançado, abatido, cheio de dúvidas, talvez cheio de saudade, é a dor da perda. Você está se sentindo impotente diante das situações da vida. Talvez é um filho que está acamado, um pai acamado, é um filho que está desviado, é um marido que não quer saber de nada, é uma esposa fria, gelada, é os negócios que não vão bem por causa da crise, é a falta de dinheiro, é a falta de saúde. Eu tenho algo para te dizer: você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco a todo tempo. Ele anda comigo, com você a todo tempo. Nós não estamos sozinhos. Mateus 28:20 vai falar assim: e eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Essas lembranças, queridos, são ingredientes para nós nos fortalecer. Como é que eu posso fortalecer na graça que há em Cristo Jesus? Tomando o remédio, tomando o tônico de Josué. E aí eu vou passar a me lembrar das promessas do Senhor, que Ele carrega os nossos fardos, que Ele manda um consolador e que Ele preparou uma cidade. Eu vou me lembrar de meditar nessa palavra dia e noite, pois assim eu vou ter condição de falar dela. Eu vou ter condição de obedecer ela. E aí eu meditando nela, eu jamais vou me desviar dela. E eu serei bem sucedido no meu caminho. E eu vou me lembrar que o Senhor está comigo em todo o tempo. Aonde eu andar, Deus vai estar comigo. Não haverá medo, não haverá insegurança, não haverá solidão, não haverá tristeza. Porque precisamos tomar esse remédio para a gente se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios, Paulo ele recebe uma instrução. Ele está sofrendo. E ele pede para que Deus tire aquilo dele, do espinho. Só que Filipenses 4,19 vai falar assim, ó: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza.
de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A graça de Cristo nos basta nessa noite. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Filipenses 4,19 vai falar assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O nosso Deus, Ele é suficiente. Nosso Deus é tudo que nós precisamos. É isso que é se fortalecer na graça. Quer pegar ele? Pode pregar. Que uns dias ele está pregando aqui, né? Meus irmãos, não perca tempo buscando outros tônicos. Não perca tempo buscando outros medicamentos. Esses medicamentos, eles não funcionam. Esse é o tônico da graça. Este é o remédio da graça, que tira a pessoa do poço, da solidão, da angústia, do medo e da tristeza. Essa é a primeira orientação que Paulo dá para nós no livro de Timóteo. A primeira é: fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Como? Tomando o remédio de Josué. Você está triste? Perdeu alguém? Está angustiado, com medo, sozinho? Tome o remédio de Josué. Quando o Senhor quis que Josué se fortalecesse, o Senhor deu a receita para ele. E essa receita está disponível para nós naquele texto que a gente leu e meditou. E talvez você entrou aqui e recebeu um comprimidinho. Vocês não tomaram não, né? Quem tomou passou mal. Se você abrir essa cápsula, se você abrir ela, você vai ver que esse remedinho está ali. Nós precisamos lembrar das promessas. Nós precisamos lembrar que nós temos um Consolador. E nós precisamos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai estar tudo escrito ali para vocês. Lembre-se das promessas. Lembre-se de meditar nessa palavra dia e noite. Lembre-se que o Senhor está contigo em todo o tempo. Depois o apóstolo Paulo falar a Timóteo como a gente tem que se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. No verso 2 de 2 Timóteo, se puder abrir, 2 Timóteo 2:2, vai falar assim, ó: e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Esta é a segunda orientação que o Senhor dá para nós nessa noite. Apesar de tudo, apesar de todas as coisas que você está passando, você vai e se fortaleça na graça. E a segunda orientação que ele fala para mim e para você nessa noite: permaneça trabalhando pelo Rei. Na tristeza, queridos, muitas vezes a tendência nossa é nos anular, é nos lançar na inatividade, é não fazermos nada. Eu falo porque eu sei que eu passei há 3 anos atrás. E quando vem essa angústia, essa tristeza, a tendência nossa é parar, é não fazer nada. Deus quer nos moldar diante dessas situações. E eu aprendi isso nessa noite que eu falei para vocês. Nem sempre Deus vai escutar, Ele sempre escuta as nossas orações. Nem sempre Deus vai responder às nossas orações, atender às nossas orações, conforme a gente acha que tem que ser. Deus já escutou minhas orações, das mais complexas às mais simples. De repente, de eu estar passando em frente a uma loja para poder atender, está lotado de carro em frente à loja, de eu passar 1, 2 vezes, e a mala nossa, ela não é levinha não, elas são pesadas, né, maná, para carregar. E eu passar mais uma vez e pedir: Deus, na hora que estiver passando lá, por favor, abre uma vaguinha ali pertinho, e eu dar a volta no quarteirão e a vaga, Deus escutar esse tipo de oração. Mas também Deus pode não escutar. Minha mãe, quando estava num leito do hospital, eu pedi para Deus manter ela viva. Deixar ela com a gente. Mas não era a vontade de Deus nisso ali. Tem coisas que Deus vai responder como a gente espera.
Mas geralmente, quando ele não responde do jeito que a gente quer, a tendência é que a gente cai num poço de tristeza. E aí a tendência comum que as pessoas parem. Para e entra no lugar escuro, entra numa caverna. E vai viver um longo tempo dentro dessa caverna. Talvez ali isolado na escuridão, angustiado, sofrendo, em meio a pensamentos ruins. Só que a orientação para nós é outra. É fortifique-se na graça. E agora, continue trabalhando. E é isso que eu resolvi fazer da minha vida. Me fortificar na graça e continuar trabalhando. O texto de Timóteo fala, continue instruindo essa palavra. E é isso que eu quero. Quando eu estava escalado e veio a oportunidade de falar essa palavra, é isso que eu pensei no meu coração. Continuar trabalhando, podendo instruindo através dessa palavra, para que você saia daqui fortificado com aquilo que você aprendeu. E que você possa passar isso agora também para outros. Jesus, não sei se o Maná pregou isso essa manhã, porque do jeito que ele falou, acho que ele pregou isso, né? E a gente não combinou não. Né? Certa vez ele recebe a notícia de uma pessoa muito querida tinha morrido, João Batista. O que Jesus faz? A Bíblia lá em Mateus 14, 13, 14 vai falar que primeiro ele se afasta no lugar solitário, ele fica ali um tempo, só que ele sabe que as pessoas estão procurando ele. Ele interrompe o luto e ele vai trabalhar. Ele vai realizar os seus milagres. Jesus não ficou no deserto. Ele interrompe aquele momento de solidão, de luto, de tristezas, mas ele vai servir ao Pai. Depois dessa noite de questionamentos de angústia, de tristeza, e após aprender desse fortificante da graça, veio uma paz no meu coração sem tamanho. Eu assisti até um filme depois, Fé para o Impossível. Não sei quem já assistiu, está na Netflix. Sensacional, quem puder, assiste. Veio uma paz tão grande, eu pude assistir aquele filme. No outro dia eu levantei, com um pouco de dor ainda na cervical. Mas eu fui trabalhar e eu tive um dia ótimo de vendas, de valores, de relacionamentos, de poder compartilhar de Cristo. E no final daquele dia, eu lembro que, não lembro se eu liguei para o Maná ou se o Maná me ligou. Eu falei, não, Maná, foi corrido demais, não deu nem tempo de almoçar. Lembra disso? Aí o Maná soltou as pérolas dele, né? Eu falei assim, então foi bom demais, você economizou na comida. Rendeu mais o serviço, de fato, né? Eu desliguei o telefone, fiquei dando risada e veio no meu coração uma canção muito antiga, dos anos 90. Ela veio no meu coração muito forte, eu fiquei com ela dias, Uma canção do Kadosh que fala, quem vive com Cristo é feliz. Quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança, cheia de amor, porque ele aguarda a volta do Senhor. Fala, ó dia alegre, que enfim vai chegar. Amigo, eu venho aqui dizer que Cristo espera por você, cheio de amor, que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça para Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Jesus está aqui nessa noite. Nós precisamos nos fortificar na graça dEle. Amém? Vamos cantar essa canção com os meninos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Cristo é feliz, quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança e amor, aguarda a volta do Senhor, ó dia alegre, que enfim vai chegar. Amigo, eu venho a te dizer que Cristo espera por você, cheio de amor, que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele
Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Oh, Cristo ele vai voltar, seu povo ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Amigo, eu venho aqui dizer que Cristo espera por você, cheio de amor que só Ele tem. Erga suas mãos cansadas e peça pra Ele segurar, pois Ele está aqui para te livrar. Alguém quer te derrubar, alguém quer te maltratar, mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Oh, Cristo breve vai voltar, seu povo ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. E lá estaremos em paz, ao lado do Pai. E lá estaremos. Tá difícil? Tá angustiante? Tá doendo? Nós precisamos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Como? Lembrando das suas promessas. Lembrando das promessas que Ele teve para nós, que Ele ia carregar o nosso fardo. Lembrando que Ele deixou um Consolador e que Ele preparou uma cidade para nós. Nós precisamos de lembrar, de meditar dessa lei do Senhor, na palavra do Senhor, dia e noite, para que a gente não desvie dela, para que a gente obedeça a ela. E nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos? E a gente vai orar. E eu queria que você orasse, colocando na presença do Senhor aquilo que tem afligido o teu coração. O que tem angustiado o teu coração? O que tem entristecido o teu coração? O que tem feito doer o teu coração? Qual que tem sido o motivo da sua tristeza, da tua angústia, da tua dor, da tua depressão? Os meus eram vários motivos. Mas nós precisamos aprender a tomar o fortificante da graça do Senhor. E eu queria que nós orássemos juntos, que você continuasse de olhos fechados, que você continuasse com a sua cabeça baixa. E se você estiver passando por algum momento difícil, se você tem ficado triste, angustiado, abatido, se as dores têm sido muitas, eu queria que nós orássemos juntos. E para isso, eu queria que você viesse aqui na frente. Você que não está sentindo nada, fique em paz, fica com o olho fechado, com a cabeça fechada, baixa, meditando ainda na palavra do Senhor. Mas se você quiser vir aqui na frente, queria chamar o João Meire, Maná, Raider. A Bíblia fala para a gente chamar os presbíteros para orar um pelos outros. Eu queria que nós orássemos nessa noite. Se tem alguma coisa te afligindo o seu coração, que você possa vir aqui, que a gente possa orar junto nessa noite.